Muito bem, estamos iniciando pela Terceira Via TV mais um Boletim do Esporte com os principais fatos do fim de semana no setor esportivo. Flamengo vence a quarta seguida e se mantém no G4. Vasco também tomou gostinho pelos 3 pontos e passou bem pelo Furacão. Botafogo venceu em Cariacica, com estádio tomado por torcedores. Diretoria do time alvinegro é contra a criação da Liga, mas é a favor do torneio Rio-São Paulo. Macaé volta a ceder empate no Cláudio Moacir e continua beirando o Z4. Tudo sobre os times do estado do Rio nos brasileiros das séries A, B, C e D. Muitos jogos do futebol amador foram adiados devido às fortes chuvas da manhã de ontem. Agora, no Boletim do Esporte. O Campeonato Brasileiro da Série A ainda tem o Corinthians na liderança após vitória de ontem sobre Joinville por 3-0, em jogo disputado no Itaquerão. O líder tem agora 54 pontos, 5 pontos à frente do Atlético Mineiro, que tem 49. Os gols do Timão foram marcados por Malcom, Wendel e Wagner Love, diante de 41.809 pagantes e recorde de público no Itaquerão. O próximo jogo do Corinthians é com o Internacional. Vai ser depois de amanhã, quarta-feira, no Beira-Rio, às 22 horas. Já o vice-líder Atlético Mineiro empatou com o velho rival Cruzeiro ontem à tarde no Mineirão. O William fez o gol do time estrelado e Carlos empatou para o Galo. O gol do Cruzeiro aconteceu numa falha do goleiro Vitor, tendo a bola passada no vão de suas pernas. Todo goleiro tem o seu dia de frangueiro. No entanto, acabou se redimindo mais tarde, quando defendeu um pênalti cobrado por William no final do jogo, garantindo o empate. Quer dizer, 1 ponto para o time, para o Galo. Mas, para variar, torcedores dos dois times se enfrentaram nas ruas de BH antes do jogo e muita gente foi parar na polícia, algumas em hospitais. O próximo jogo da Raposa será em casa e adivinhem com quem? Com o Vasco da Gama, às 22 horas de quarta-feira depois da manhã, enquanto o Galo vai jogar com o Santos na Vila Belmiro no mesmo dia e horário. Grêmio de Porto Alegre, que é o terceiro colocado, foi derrotado pelo São Paulo em sua arena, 2-1. Alexandre Pato abriu a contagem para o tricolor paulista e Rogério, em jogada individual, acabou fazendo 2-0. Né? Everton, depois de um furo de bobô, acabou descontando para o Grêmio. 46 mil pessoas assistiram o jogo lá na arena do Grêmio, na bela Porto Alegre. Próximo jogo do Grêmio é com o Atlético Paranaense em Curitiba, enquanto o São Paulo pega Chapecoense quinta-feira na Arena Condá. O Flamengo é o 4º colocado no G4 e obteve ontem sua 4ª vitória consecutiva sob o comando de Oswaldo de Oliveira. Né? O jogo foi lá em Chapecó, derrotou a Chapecoense por 3-1. Primeiro gol saiu logo aos 11 minutos. Golaço de Paulinho, que pegou de bate-pronto. Vale ver o gol, vale rever. Após um cruzamento vindo da direita, ele pegou de bate-ponto, tipo um sem pulo assim, jogou a bola lá na gaveta. A bola ainda bateu um pouquinho na trave e sem defesa para o goleiro adversário. 1-0 para o Flamengo. O segundo gol foi de canteiros após um passe de Marcelo Cirino aos 33 minutos, ainda no primeiro tempo. Mas no tempo final, o time rubro-negro continuava dominando as ações, mas num contra-ataque rápido do time catarinense, Márcio Araújo derrubou Ananias na área. Pênalti que Bruno Rangel bateu e descontou para a Chapecoense, para a alegria da sua família, que mora ali na rua de Djalma Lima, no Parque Prazeres, né, onde mora também o Renato, que assiste diariamente o seu Boletim do Esporte. Um abraço para o Renato no Parque Prazeres. Mas daí para frente o time local pressionou, mas aos 42 veio o balde de água fria com o garoto Kaique, ganhando de 2 zagueiros e tocando para a rede. Final,
Flamengo 3-1 e o time rubro-negro se mantendo aí, né, na quarta colocação no G4, embora o São Paulo, que está em quinto lugar, tenha o mesmo número de pontos. O próximo jogo do Flamengo será quinta-feira à noite no Maracanã com Curitiba, que é o primeiro da zona de rebaixamento. A Chapecoense vai ao Morumbi encarar o São Paulo. E não é que o Vasco tomou gosto com os 3 pontos. Jogando no Maracanã, derrotou o Atlético Paranaense por 2-0. Né? Gols do lateral Júlio César, aquele que pertenceu ao Botafogo, aos 20 minutos do primeiro tempo. O time de São Januário, apesar de não apresentar um grande futebol, teve pela frente um Atlético Paranaense totalmente desarticulado e sem oferecer grandes preocupações. O segundo gol marcado por Nenê, cobrando pênalti. Agora, o Vasco está a 8 pontos ainda do primeiro fora da zona de rebaixamento. E não é que o Santos foi surpreendido pela macaca jogando em Campinas. A Ponte Preta venceu por 3-1 e ainda perdeu outras oportunidades de gol. O time de Campinas vinha de 6 derrotas consecutivas, enquanto o Peixe estava sem perder há 13 jogos. Os gols da Ponte Preta foram marcados por Badi, Ferron e Birubiru, enquanto Rafael Longini, argentino, descontou para o Santos. Um dos destaques do jogo foi o goleiro Marcelo Lomba, da Ponte Preta. Agora, a Ponte vai a Goiás na quarta-feira enfrentar o Goiás e o Santos vai enfrentar o Atlético Mineiro no estádio Independência. E o Fluminense do meu amigo Rubens Leal continua em queda. Ontem perdeu para o Sport Recife. O time pernambucano marcou logo no primeiro tempo através de Danilo, chutando no cantinho. Agora o Fluminense caiu para 11º lugar. A coisa agora ficou assim, pelo menos até quarta-feira, depois da manhã. O G4 formado por Corinthians com 54 pontos, seguido por Atlético Mineiro com 49, Grêmio 45 e Flamengo 41. Não é isso, formando o G4. Mas também com 41 está em quinto São Paulo. Em sexto, Palmeiras e Atlético Paranaense com 38. Na zona de rebaixamento ou na zona de confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo, Coritiba com 27, Avaí 26, Joinville 29 e Vasco da Gama com 19 pontos. E o Botafogo, né, do presidente Carlos Eduardo Pereira, né, e que no fim de semana esteve em Cariacica na grande vitória, não teve dificuldade em derrotar o Mojimirim, o último colocado da Série B do Brasileiro, por 3-0. O resultado garante o time de General Severiano na liderança absoluta do campeonato. O próximo jogo do Botafogo vai ser amanhã, hein? Amanhã em casa com o Oeste. Esse jogo vai ser às 20h30. E já o Macaé voltou a decepcionar a sua torcida ao empatar no estádio Cláudio Moacir de Azevedo com Criciúma em 1-1. O time da casa vencia por 1-0, gol de Juninho aos 16 minutos do primeiro tempo. O time de Santa Catarina empatou aos 20 do segundo com Lucas, apenas como sempre, com 951 pessoas pagando ingresso no Moacirzão. Nós voltamos depois do intervalo. É rapidinho, segura aí, hein? É pá e bola.